Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Olha só. Aula 55, objeto de conhecimento, relação entre textos, detalhamento, variação linguística, linguagem empregada considerando o contexto social de produção, circulação e recepção. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre variação linguística. Você conhece? Não? Vamos ao conceito. Olha só. Variação linguística. O que vem ser variação linguística? Olha só, temos uma imagem aqui. Você vai observar essa imagem. Olha só, observe aqui. Várias regiões do país. Região Norte, temos aqui representado aqui pelo carimbó do Pará, não é isso? Temos região Nordeste, dançarina de frevo, maracatu e outras expressões culturais que temos aí no Nordeste brasileiro, além do Norte, né? Muito bem, temos no Centro-Oeste, temos no Sul, temos Sudeste. Então, várias manifestações culturais. Assim como várias manifestações culturais, temos vários tipos de expressões linguísticas, né? De dialetos, poderia dizer, de gírias de cada região. Então, essa variação de língua, ela vai variar conforme a região, conforme a história, a evolução da língua, né, conforme o grupo social a que as pessoas pertencem, jovem, pessoas maduras, grupos sociais, skatistas, góticos, jovens de rua, jovens que frequentam a escola, né? Então, vários tipos de linguagem. A linguagem ela vai variar conforme o grupo social também, né, que você frequenta. Vai variar também com jargões profissionais, palavras que só os médicos conhecem, só os mecânicos, só os engenheiros. Então, essa linguagem ela vai mudar, tá? Então, há vários tipos de linguagem, é o que nós vamos conhecer hoje, primeiramente, através do conceito de variação linguística. O que vem ser variação linguística? Vamos lá? Olha só. Variação linguística é o seguinte, é a propriedade das línguas de se modificarem de acordo com a situação de uso e as características do falante e dos grupos a qual eles pertencem. Então, a língua ela pode modificar-se de acordo com a situação em que você vai utilizar. Você está numa certa situação de uso, você vai se apresentar na praça da sua cidade, você foi convidado a fazer uma apresentação na praça da sua comunidade, você vai utilizar um modo de linguagem, né? Um tipo de linguagem. Você vai apresentar ali para toda a sua comunidade, você vai falar de um tipo. Se você está entre amigos, colegas, você vai utilizar uma linguagem mais despojada, com gíria e tudo mais. Um outro tipo de linguagem, ok? Então, vai depender muito aí dessa modificação da situação, do contexto, da pessoa que está falando, do grupo ali em que você está inserido. Então, ela vai modificar, ela vai variar, tá bom? Vamos começar primeiramente com a variação regional, que é o modo de falar dos habitantes de uma determinada região, ok? Muito bem. Então, esses falantes eles vão falar de formas diferentes, nos estados, nas cidades, áreas urbanas também, né? Eles vão indicar ali cidades, estados, áreas urbanas também vão modificar. Aqui em Manaus mesmo, eu vou falar aqui desse contexto, há pessoas que falam de uma forma, algumas palavras, algumas expressões na zona sul da cidade, na zona norte, na zona leste. Então, há expressões próprias daquela região, né? Então, isso aí é uma variante de língua. Nenhum local ele é
homogêneo na linguagem, né? Aqui, por exemplo, na cidade de Manaus falamos de uma forma, né? Em outra cidade do Amazonas fala-se de outra forma, tem suas próprias gírias, suas próprias formas de falar. Então, isso é que é a variante linguística. Então, ele vai mudar aí, tá bom? Então, ele pode mudar na cidade, pode mudar em região norte, região sul, eles têm os falares, os sotaques, os seus dialetos também. Então, essa mudança aí é uma mudança regional, ok? Então, vamos falando um pouco mais aí sobre essas variantes regionais. Olha só, então vamos aqui voltando ao nosso conceito. Então, é o modo de falar, a variante regional, as variedades regionais, são o modo de falar dos habitantes de uma determinada região. Falei aqui, região, cidade, né? Pode ser de cidade, pode ser também de estados, áreas urbanas, áreas rurais, podem ser identificadas ali por sotaques, dialetos, falas, pronúncias, palavras. Então, é importante que você saiba isso, que ele vai ter essas mudanças, ok? Muito bem, então falamos aí sobre variedades regionais. Vamos falar agora sobre variedades sociais. Olha só, variedades sociais. Vamos analisar aqui esse conceito. Variedades sociais, o modo de falar de um grupo de falantes que compartilham as mesmas características. Olha só, as mesmas características socioculturais, mesma cultura, né, a mesma classe econômica, o mesmo nível cultural de formação, a mesma idade, a mesma profissão. Então, se você faz parte ali de um grupo da sua igreja mesmo, vamos dar um exemplo, da sua igreja, né? Você frequenta uma igreja e você tem uma maneira de se expressar, uma maneira de falar, um grupo de skatistas tem a maneira deles, o tipo de falar, a gíria diferente. Se você for falar com essas pessoas, se você não faz parte daquele grupo social, você não vai compreender certas palavras, certas expressões, que fazem parte daquele grupo. São variedades sociais, de grupos, né, de classes econômicas também, nível cultural. Então, notem aí que há essa variedade na linguagem também, ok? Daqui a pouquinho nós vamos exemplificar melhor, tá bom? Vamos falando ainda sobre variedades. Falamos aí sobre variedade geográfica, variedade social, variedades situacionais. Olha só, observe aí. São variedades situacionais, de situações, né? Modo de falar de um indivíduo de acordo com as situações comunicativas do seu cotidiano. Falei aqui, dei um exemplo, que você foi convidado por alguém da sua comunidade para você falar sobre algo, né? Ali no seu centro comunitário. Então, se você for falar nesse centro comunitário, a variedade situacional que te leva a falar, que vai te levar a falar, você não vai poder falar gírias, você não vai poder falar como você estiver falando com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares, que é uma língua do cotidiano, uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, repleta de gírias e tudo mais, né? Você vai ter que utilizar ali uma norma padrão, uma linguagem formal para se apresentar. Numa situação de entrevista de emprego também, você vai ter que utilizar uma linguagem formal, né? Então, notem aí que cada situação ele vai te pedir para falar de uma forma. A linguagem informal, a linguagem coloquial, você vai falar com os seus amigos, com as pessoas da escola, com os seus familiares, que é uma linguagem mais despojada, uma linguagem ali que vai exigir, que não exige essa linguagem formal, ok? Muito bem. Então, essa é a variedade situacional, ok? Vamos falar, então, a respeito dessa linguagem situacional, que é a linguagem formal e a linguagem informal, que está dentro aí dessa variedade situacional. Vamos, primeiramente, falar sobre a linguagem formal. O que vem ser uma linguagem formal? Muito bem. Essa linguagem formal, ela vai indicar o seguinte: ela
é adequada a situações mais objetivas ou de maior formalidade. Por isso o nome formal, né? Nesse tipo de linguagem, há preocupação, olha só, com o uso de normas urbanas de prestígio. O que vem ser normas urbanas de prestígio? Você vai seguir regras ortográficas, padrão formal, língua padrão, norma culta, né? Falei aqui as situações que você vai procurar utilizar numa palestra, numa entrevista de emprego, você vai seguir as regras. Na escrita, quando você for escrever o texto, você vai utilizar a linguagem formal, regras ortográficas, vai seguir as regras ortográficas, a regra formal, ok? A norma padrão culta da língua portuguesa. Então, é uma das características aí da linguagem formal. Quando você vai utilizar a linguagem formal? Quando você está com seus amigos, né, com seus parentes, você não é obrigado a utilizar a linguagem formal, né? Mesmo porque vai ficar meio fora do contexto, né? Você já pensou falando ali, a linguagem formal, com regras, e as pessoas falando de forma informal, com gíria e tudo mais. Então vai depender do contexto. Você tem que dominar essas duas linguagens, né? Saber o contexto e quando utilizar a linguagem formal e a linguagem informal. Vamos falar então sobre linguagem formal, o que vem ser o conceito de linguagem informal? Olha só. Então falamos aí sobre linguagem formal, agora vamos ver o conceito de linguagem informal. Muito bem, olha só, observa aí o conceito que diz bem assim, essa linguagem é adequada a situações mais descontraídas. Quando você está falando com os amigos, com a sua família, então é uma linguagem informal, uma linguagem que não segue muitas regras, né? Ela é utilizada em geral entre pessoas com mais intimidades, né? Em que você tem mais intimidade, em situações mais descontraídas, em que os interlocutores estão mais à vontade um com os outros, né? Então, indiquei aí a situação dessa linguagem quando você vai utilizar nesse contexto de amizade, entre amigos, colegas, que você vai utilizar, ok? Você vai utilizar essa linguagem informal, ok? Vamos ver por que ocorrem essas variações linguísticas. Olha só. Variação linguística. Por que acontecem? Por que acontecem? Vamos ver aqui? Acompanhe aí. Então, temos aqui algo dizendo sobre as variações linguísticas. Por que elas acontecem? As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Esse é o princípio fundamental da língua. Então, você tem que se comunicar, né? Não adianta você falar, tentar se comunicar e a outra pessoa não te compreender, ok? Muito bem. Então, a função da língua, o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então, é compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com as suas necessidades comunicativas. Muito bem, olha só. A norma padrão, ela serve para padronizar a língua, né? Então, a regra padrão, ela existe para isso, para que nós aqui do norte falamos de uma forma, da mesma forma que o pessoal do sul entendam. Então, para isso que existe a regra, né? A regra serve para isso. O que eu falo aqui, as pessoas do Nordeste entendam, né? O que eu falo aqui, as pessoas do nosso estado vizinho, o Pará, entendam. Amapá, região sul, região sudeste. Então, a regra padrão existe para isso. Mas a língua, ela vai se adequar à comunidade. A comunidade X, a comunidade Y, a comunidade mais distante. Então, eles vão fazer rearranjos para se comunicar, conforme a realidade local. Okay? Então, ela vai mudar. A língua, ela é dinâmica, ela muda sempre. Historicamente, ela mudou. Não falamos da mesma forma que anteriormente. Sempre haverá mudanças. Falamos agora de uma forma, não falamos como as pessoas há algumas décadas, ou centenas, ou até, sei lá, milênios,
sei quando surgiu a língua lá, no caso da nossa língua, que é uma língua latina, surgiu evoluindo lá do Império Romano, que foi evoluindo ali por toda a região da Península Ibérica, Espanha, Portugal, e houve uma mudança. Então, a mudança da língua, ela sempre vai ocorrer. Ela nunca vai ficar estática, parada, porque há essa necessidade de rearranjo conforme a população, a comunidade, tá bom? Então, é importante que vocês saibam isso, que vai ser essa variação de língua, ela vai acontecer, e a regra padrão, ela existe para isso, para determinar que, como falamos aqui, as pessoas lá no Sul entendam, que as pessoas do Sul escrevam ou falem, a gente vai entender aqui, nós vamos entender aqui, tá bom? Então, para isso é que há essas regras. Agora, o rearranjo da língua, ela vai ocorrer, tá ok? Muito bem, vamos lá, olha só. Então, observe aí. Então, ela vai ocorrer esses arranjos aqui. Então, vamos só terminando aqui para indicar o final aqui desse conceito. Então, os diferentes falares, ou seja, os diferentes modos de falar, devem ser considerados como variações e não como erro, ok? Então, são variações, não erro. Por quê? Porque para isso existe a regra padrão, né? A regra padrão, o padrão formal, a norma culta, as regras ortográficas, que vão nortear o contexto da escrita, o contexto social. Então, eles vão indicar isso, tá bom? Quando você for falar com seus amigos, parentes, você vai utilizar um outro tipo de linguagem. Você tem que dominar esses vários falares, os vários tipos de linguagem, dependendo do contexto, ok? Observe aqui alguns contextos que nós trouxemos para você aqui, olha só. Temos aqui, ó, diz-me assim, a primeira oração, a primeira frase aqui diz assim, ó. Véi, tu tá a fim de dar um chega lá na casa do Mário comigo mais tarde? Olha esse contexto aí. Esse contexto, ele não vai caber em uma apresentação formal, né? Numa palestra, num contexto de apresentação a um público da sua cidade, da sua comunidade. É um contexto que você vai utilizar entre seus amigos, utilizando linguagem informal, ok? Agora, observe o outro tipo de linguagem aqui, uma linguagem escrita, emitida ali, por exemplo, por um banco, vamos dizer que é um banco, olha só, como eles vão utilizar de uma outra forma, olha só, aqui no item 2, aí que já vão utilizar a linguagem formal, né? Uma linguagem formal, linguagem padrão, utilizando regras, utilizando a norma culta, e utilizando ali as regras ortográficas, eles vão indicar aqui, olha só. Convidamos o senhor Mário Paixão a comparecer a um dos nossos escritórios nesta cidade, a fim de solucionarmos esta pendência o quanto antes. Notaram aí? Convite é sério, né? Esse convite aí é sério. Parece que esse cara aqui, esse rapaz aqui, ele está encrencado, né? Está devendo aí alguém, olha só. Ele está com pendências, né? Está com pendência aí o quanto antes, vai ter que resolver. Então, notem aí que é um outro tipo de linguagem, né? Uma linguagem formal que é utilizada. Então, temos aqui a linguagem informal e temos a linguagem formal. Dependendo do contexto, você vai utilizar cada uma delas, ok? Muito bem. Então, vamos prosseguindo. Outro exemplo que nós trouxemos aqui para você, ó. Temos aqui uma situação, um contexto de trabalho. Contexto de trabalho. Você conseguiu um emprego, está trabalhando em uma empresa ou comércio. Então, você tem que dominar, você domina ali o e-mail. Aí você vai falar com os outros colegas de trabalho, você vai enviar um e-mail. Você vai utilizar uma linguagem formal ou informal? Observe aí o exemplo que nós trouxemos aí para você. Olha só, o primeiro exemplo que nós trouxemos aqui para você. Os senhores queiram, por gentileza, entregar-me os documentos solicitados? Olha só, a linguagem. Né? Utilizando uma linguagem formal, uma linguagem seguindo a regra padrão, a regra padrão aqui, olha só.
tá? E temos a 4, o exemplo 4 aqui, que diz assim, ó, vamos me dando essa papelada, gente, por favor. Olha aí, né? Não seguindo nenhuma regra, então, não entendendo o contexto que está sendo utilizado essa situação. Então, notem que o contexto é que importa. Contexto, você tem que entender o contexto para utilizar esse tipo de linguagem. A linguagem padrão, a linguagem formal e a linguagem informal. Se você está ali num contexto de trabalho, logicamente você vai utilizar a linguagem formal, né? Agora, se você está você vai utilizar a linguagem formal. Se você está entre amigos, aí sim, você pode utilizar a linguagem informal sem problema algum, tá bom? Muito bem. Então, vamos prosseguindo aí. Podemos dizer que essas orações são iguais porque servem para comunicar a mesma informação? Não, não são iguais. Depende do contexto. No contexto de trabalho, a letra 3, o número 3 aí é que é o correto, né? No caso aí da 4, você vai utilizar a linguagem formal, você vai utilizar entre amigos, entre colegas e tudo mais, ok? Muito bem. Vamos falar sobre gíria. Olha só. Gíria. O que é uma gíria? Gíria é uma variedade da língua, olha só, criada por determinado grupo social, com o objetivo de reforçar sua identidade. Então, olha só, observe aqui. Temos aqui, ó, a gíria é uma variedade da língua criada por determinado grupo. Determinado grupo cria essa gíria, né, grupo social, com o objetivo de reforçar a sua identidade. Então, várias gírias de vários grupos sociais existem, né? Então, temos aqui, ó, exemplo, temos a gíria dos grafiteiros, entre eles tem o modo de falar deles, né? Então, se você não faz parte desse grupo social, você vai entrar na conversa, tem certas palavras que você não vai entender, ok? Temos vários tipos de grupos sociais, né? Os nerds, os surfistas, os darks, os grupos, vários grupos sociais, ok? Temos um texto agora que você vai acompanhar. Então, observe esse texto, que é uma variedade histórica de evolução das palavras pela história, que certas palavras que eram utilizadas há anos atrás, hoje, certas expressões nós não conhecemos. Observe aí, vê se você consegue compreender algumas dessas expressões. Vamos lá. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não fazia anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que nesse entrementes esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Notaram certas expressões, né? Nós não conhecemos, é muito diferente, muito antiga. Então vamos analisar algumas, explicar algumas delas. Primeiro, pé de alferes. Você sabe o que é? Não, nem eu, mas eu vou explicar agora. Vamos lá no texto, olha só. Pé de alferes. Começamos aí com, antigamente, as mademoiselles, né? As moças mimosas e muito prendadas, não fazia anos, completavam primaveras. Ou seja, completar primavera é fazer aniversário, não é isso? Completar primaveras é feliz, completar aniversário. Muito bem. Aí temos aqui os janotas. Os janotas, olha só. O que vem ser janota? Você sabe o que é? O que significa janota? Muito bem. Janota quer dizer assim que é uma pessoa elegante, um rapaz elegante que chamava atenção. Ok? Então, mesmo não sendo rapagões, faziam-se pé de alferes. Você sabe o que significa pé de alferes? Não. Pé de alferes são promessas de namoros.
Então, os rapazes elegantes aqui faziam promessa de namoros para as mademoiselles, arrastando asa. Arrastando asa você conhece, né? Tenho certeza que você sabe o que é alguém fica arrastando asa para alguém. Mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Muito bem, olha, muito bem, debaixo do balaio. Escondido ali, né? Então, e se levantavam a tábua, olha, levaram fora. Olha só. E se levavam fora, levavam tábua. Olha só, vai vendo aí. O remédio era tirar o cavalo da chuva. Tirar o cavalo da chuva você já sabe, né? Sair fora. Muito bem. E ir pregar em outra freguesia, ou seja, pregar em outra freguesia, vamos dizer, sair fora e ir para outro canto e tentar outra, né? Tentar outra, mais ou menos isso aqui. Professor, não é do tempo do professor não, mas ele sabe mais ou menos o significado. Então vamos lá. As pessoas quando corriam antigamente era de tirar o pai da forca, ou seja, pessoas que tinham pressa, né? Alguém que está com muita pressa de fazer algo. E não caíam do cavalo magro. Olha só, cair do cavalo nós sabemos, né? Agora, cavalo magro se dá mal com algo que não vale a pena. Fazer bobagens, né? Fazer bobagens, pessoas que faziam bobagens. O que mais? Algumas jogavam verde para colher maduro. Essa aqui nós sabemos, né? Preciso explicar? Jogavam verde para colher maduro. Jogar verde para colher maduro quer dizer que alguém que diz o seguinte, olha, se jogar verde para colher, digamos que é uma pessoa que começa a fazer pergunta apenas para descobrir um segredo, né? Um segredo ou uma informação. O que mais? Quantos paus se faz uma canoa? Isso é fácil, né? Isso é fácil. E não impedia que nesses extrementes esse ou aquele entrasse numa canoa furada, entrasse pelo cano, né? Exatamente isso aí. Então notem aí que as palavras, as expressões, as expressões, as palavras, elas vão mudando com o tempo, né? O tempo vai passando e certas palavras que se utilizavam há um tempo atrás não se utiliza mais. E isso também vale para palavras que nós falamos hoje. Provavelmente, certas expressões que nós usamos hoje na nossa linguagem, na nossa fala, provavelmente, com certeza, não serão utilizados daqui a algum tempo, né? Então, notem aí que a língua ela é viva, ela sempre vai ter uma mudança, sempre vai mudar, sempre ela vai mudar, sempre. Já mudou e vai mudar sempre, tá? Muito bem, então, notem aí isso, que por que a importância da variação, da mudança da língua. Então, temos que entender essa mudança, entender apenas como contexto, como um contexto que ele é utilizado por grupos, contexto por grupos sociais, por regiões, entendermos que são variações, ok? E que a regra geral, o padrão da língua, ela serve para padronizar, para que nós possamos ali falar a mesma língua e utilizarmos também textos, né? Utilizando o padrão da língua, aí sim o padrão formal, seguindo regras ortográficas, regras formais, ok? Então, temos que entender isso. Outra situação aí que nós vamos falar também, além disso, é sobre o jargão. Você conhece o que é um jargão? Olha só, vamos explicar o que é um jargão. Ó, aqui essa palavra. Há uma forma especial de gíria. Olha só, é uma espécie de gíria. Uma espécie de gíria não, é uma gíria. Mas ela é chamada de jargão. O que vem ser um jargão? Ela é utilizada geralmente por profissionais ligados a uma mesma profissão. Por exemplo, economista, tem um modo de falar deles, palavras que eles utilizam que só eles entendem, né? Então, são jargões. Jargão médico, por exemplo, né? O médico vai falar com você, ou vai falar com outro colega, e ele vai utilizar certas palavras que você não vai entender. Por quê? Porque faz parte daquele grupo, daquela profissão. Então, ele está utilizando ali, por exemplo, um jargão médico. Só eles conhecem essa expressão, ok? Assim, com designer, profissionais de informática, né? Você vai conversar com um profissional de informática, ele tem próprias expressões que só eles utilizam. São conhecidos como jargões. Então, o jargão
é utilizado ali por diversos profissionais, ok? Então ficou claro aí para você essa variedade de línguas, variedade de situações, variedade de contextos que vão indicar esses vários falares, ok? Então é isso e até a próxima.